Graças a Deus. Por seu grande amor, o Filho bendito por nós todos deu, e graça concede um pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus dando glória, porquanto do céu seu Filho bendito por todos deu. Oh, graça real, foi assim que Jesus, morrendo, seu sangue por nós derramou. Herança no céu, com seus santos em luz, legou-nos aquele que preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus dando glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Tal prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus. E quem a Jesus pela fé se entregar, vai vê-lo na glória eterna do céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por todos deu. Amém. Amém, irmãos, graças e paz. Saúdo a amada igreja com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom estarmos novamente reunidos para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Eu fico mais feliz ainda porque não pude estar aqui na semana passada, estava viajando, mas é sempre um prazer voltar aqui, é sempre um prazer estar aqui. E eu quero dizer que hoje nosso coração se alegra assim sobremaneira. Nós temos experimentado da graça do Senhor, do favor dele, da sua misericórdia todos os dias nas nossas vidas. E é motivo de alegria renovada no coração ter a irmã Salete aqui. Irmão Sóstenes, aqui está. Quando nós dizemos que vemos o Senhor trabalhar, é isso. Às vezes, a nossa oração parece que não passa daqui. Às vezes parece que é preciso ver fogo cair do céu. Não, precisa não. Ele tem cuidado de nós. Ele tem sido presente.
Ele tem maravilhosamente se movido no nosso meio. Ele tem cuidado da sua noiva. É assim que ele faz. Não poderia ser diferente. Ele é Deus, maravilhoso Deus, poderoso Deus. Tudo pode, tudo faz, tudo dirige nas nossas vidas. Ele é soberano e rei, poderoso Senhor. Esse é o nosso Deus. Gente, isso não é discurso não, isso é real. Isso é real. Não fale isso da boca para fora não. Fale com convicção. Nós temos um Deus vivo, verdadeiro, que todo dia nos acolhe, que todo dia nos ampara, que todo dia nos protege. E ainda quando vem a noite mais escura, e ainda quando vem o dia mais sombrio, e ainda quando vem a angústia mais forte que possa ser, e ainda quando a própria vida é tirada, Ele é Deus, continua sendo Deus, e Ele continua sendo justo, bom e fiel. É isso que nós podemos dizer do nosso Deus, nada mais que isso. Ele é bom, a sua misericórdia dura para todos sempre. Os nossos lábios devem glorificar esse Deus, porque Ele tem sido presente dia após dia, manhã após manhã. E aí, esse Deus quer ter intimidade comigo e com você. Ele graciosamente se apresenta a cada um de nós. Mas não pense que Ele está num cantinho lá, coitadinho. Não. Ele está entronizado. Ele está no trono da graça. Ele é Senhor. Ele é poderoso. Nós estávamos falando aqui hoje pela manhã, na escola bíblica, de um pouquinho do que é esse Deus. Só um pouquinho, quase nada. É aquele que criou as estrelas e deu nome a cada uma delas e as conhece pelo nome. É aquele que mediu toda a água do mundo na concha da sua mão. É esse Deus. E isso não é discurso, isso é real. Isso é real. Por isso nós nos alegramos quando nós vemos as maravilhas que Deus faz no nosso meio. Nosso coração está muito alegre, viu, irmã? Muito alegre. É assim, revigorante saber como Deus cuida de nós, de todos nós. Nós também queremos abraçar aqueles irmãos que estão nos visitando. Ali atrás, nosso irmão Ivanildo esteve conosco hoje pela manhã, aqui também na escola bíblica, interagiu, contribuiu com a escola, tá certo? É um irmão que vem lá do bonito estado da Paraíba, lá de João Pessoa, é diácono em disponibilidade de uma igreja presbiteriana lá, tá certo? Ali do lado dele está o meu amigo Del, está ali, irmão do Marcos, irmão do Júlio. Bom tê-lo conosco, irmão. E assim nós abraçamos a todos aqueles que nos visitam nessa noite. Sejam bem-vindos. Esse é um lugar de adoração. Esse é um lugar para louvar e engrandecer o nome do Deus verdadeiro, aquele que vive e reina. Queria convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro dos Salmos, capítulo de número 29. Nós iremos fazer uma leitura responsiva e gostaria de convidar os irmãos que podem, que ficassem de pé, para que nós pudéssemos ler de forma responsiva o Salmo de número 29. E ele fala também disso, né? É a voz de Deus na tempestade. No meio da tempestade, se você tem título aí na sua Bíblia, é a voz de Deus na tempestade. Mesmo no meio da mais profunda tempestade, a voz do Senhor se faz presente. Diz assim a palavra de Deus: tributai ao Senhor, Filho de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim,
O Senhor despedaça os cedros do Líbano. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz: glória. Todos. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Aleluia. Oremos. Santo e amado Deus, bendito, bondoso, misericordioso, cheio de graça e poder. Obrigado, Senhor, por mais esse dia e por mais esta oportunidade que temos em estar aqui livremente te louvando, te adorando, Senhor, podendo prestar culto ao Deus que tem sido maravilhoso nas nossas vidas, que tem nos sustentado. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque ela é lâmpada para os nossos pés, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque tu tens nos dirigido dia após dia, tu tens nos sustentado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque tu tens feito os prodígios no nosso meio, Deus. Muito obrigado, Senhor, porque tu tens se revelado maravilhosamente a cada um de nós. Mas principalmente, muito obrigado pela tua companhia, lado a lado, Senhor. Às vezes em silêncio, às vezes sentindo dores, às vezes angustiados, às vezes confusos, indecisos. Mas em todos esses momentos, nós sabemos que a tua presença ao nosso lado é real, é verdadeira. Nos ampara, nos acolhe, Senhor. Enxuga as nossas lágrimas. Traz um novo sorriso para os nossos lábios. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado pela palavra que aqui será exposta. Que ela encontre terra fértil nos nossos corações. Que nós possamos estar com olhos, ouvidos e o coração aberto ao que tu tens a nos dizer nesta noite, Senhor. E que os nossos lábios proclamem glória e louvor verdadeiros ao Deus soberano, poderoso Rei e Senhor, que vive para sempre. É no nome de Jesus Cristo que nós choramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Vamos ainda ficar de pé e adorar ao nome do Senhor e engrandecer o nome dele através dos louvores que exaltam a pessoa do nosso Deus. É teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. A igreja diz: é teu povo declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És
bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro. Diga assim, pois é santo, pois és digno. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Eu quero as vozes. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Graça e paz, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 12, os versículos 41 a 44. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus com o povo, lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertavam daquilo que sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Porque, amém, meu irmão. Que Deus possa abençoar a vida de cada um aqui presente. Os irmãos irão ministrar um louvor nesse momento. Enquanto isso, você tem a oportunidade de vir aqui à frente e depositar o seu dízimo, a sua oferta. Se por acaso você for visitante, não sinta-se constrangido a fazê-lo. Mas, se sentir desejo no seu coração, esteja livre para assim fazê-lo. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, ó Pai, pela tua bondade nas nossas vidas e pedimos prosperidade ao teu povo, ó Pai, a cada um aqui presente, a cada família aqui representada. Ó Pai, da saúde, aqueles que estão enfermos, da paz, aqueles que necessitam, dá um sustento àqueles que estão precisando de trabalho, que tu possa prover a prosperidade e necessidade, o sustento e resolver todo o problema. Provenha, ó Pai, não deixe o teu povo necessitado, ó Pai. Ó Pai, em nome de Jesus, acode, ó Pai, o teu povo. Não nos deixa à mercê de nós mesmos, mas pela tua infinita graça e misericórdia, olha para nós com teu olhar de misericórdia. É assim que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Evangelho de João, capítulo de número 4, versículo 4. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Jesus está lá. Onde? Na Judéia. Ele tinha que voltar para Galiléia. Chega a informação a Jesus de que João Batista estava preso. E ele estava ensinando e tinha lá escribas e fariseus. E chega ao conhecimento de Jesus que João Batista foi preso. E ele vai voltar para Galiléia. Só que ele poderia passar, que normalmente o judeu passava, a leste ou a oeste do Jordão, para não passar por Samaria. Porque havia um conflito entre os judeus e os samaritanos, desde a divisão dos reinos, mas em especial porque os samaritanos tinham se envolvido com os povos que não eram o povo de Deus, ou seja, os homens tinham contraído casamento com mulheres que não eram do povo de Deus. Então, assim, o povo ficou rejeitando ainda mais, porque o judeu se considerava o povo por excelência, se considerava o povo eleito, escolhido de Deus, então começou a rejeitar o samaritano. Havia um conflito entre eles. Então eles faziam tudo para não passar por lá.
eles podiam ir a leste do Jordão ou a oeste do Jordão para não passar por essa cidade. Mas, se você ler o texto, Jesus vai por lá, vai por esse percurso, que é Samaria, né, para poder chegar mais rápido. Na verdade, era um percurso que fazia com que chegasse mais rápido. E Jesus vai por lá. E o texto diz assim, ó, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Numa dimensão bem humana, bem geográfica, era necessário porque era o percurso que tinha para ele chegar. Né? Não tinha avião na época, ele não podia ir de avião e passar por cima. Ele tinha que passar por lá. Mas era necessário, acima de tudo, porque havia um projeto de Deus e um propósito de Deus naquela cidade. Um propósito que Deus escreveu nos seus conselhos lá na eternidade. Que Jesus tinha que encontrar uma mulher. E Jesus vai para lá. E Jesus é a água da vida. Jesus é a água da vida. E a água é o elemento da natureza mais importante. A água é o elemento da natureza mais importante. Para vocês terem uma ideia, naquela época já era muito valiosa. Essas regiões não tinham muita água. E ter água era um negócio assim muito precioso para eles. Se você for hoje lá para o Oriente Médio, tem gente que tem um poço de petróleo. Quem tem um poço de água tem mais do que quem tem um poço de petróleo, devido à dificuldade da água lá. Então, a água naquela região sempre foi muito importante. E Jesus vem falar de uma água diferente, que não é essa água que as pessoas bebem, não é essa água que o homem e a mulher bebia, não é essa água que é necessária para o corpo físico, é uma água diferente. No Evangelho de João, no capítulo de número 7, Jesus vai dizer, eu sou a água da vida. Aquele que beber dessa água jamais terá sede. Antes, do seu interior, fluirão rios de águas vivas, enfatizando a importância da água. Se você for lá para o livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 2, versículo de número 13, coloca aqui, por favor, Jeremias 2, versículo 13. Olha o que é que o profeta fala. Deus fala ao povo por meio do profeta. Porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. 2 males, ele diz, o meu povo me causou. Primeiro, me deixou a fonte da água da vida. Me deixou. O segundo, cavaram para si cisternas rotas, que não retêm, que não guardam as águas. Talvez eu e você, muitas vezes na nossa vida, a gente esteja cavando essas cisternas. A gente esteja deixando a água da vida. Muitas vezes em alguns comportamentos nossos, em algumas ações nossas, algumas vezes, muitas vezes falta de confiança nossa em Deus, falta de dependência nossa em Deus. A gente tem abandonado essa água da vida. Eu quero meditar com os irmãos nesse texto, porque Jesus agora vai encontrar uma mulher. E diz o texto que ele encontra ela por volta de meio-dia. O texto adiante vai falar, ele encontra essa mulher. E para ela já é muito estranho o fato dele pedir água para ela. Ele diz, mulher, dá-me de beber. Ele pede água para ela. Vamos lá, John. Nisto, uma mulher samaritana tira água. Disse Jesus, dá-me de beber. A forma como Jesus chega nas nossas vidas é sempre, sempre muito delicada. A forma como Jesus chega na nossa vida é sempre muito sorrateira. A forma como ele chega na nossa vida é sempre nos momentos difíceis da nossa vida. Aquela mulher foi pegar água naquele horário, provavelmente pelo o preconceito da sociedade, por ela ser quem era ela, porque normalmente as mulheres, por ser um período muito quente, elas não pegavam água nessa hora. Pegavam água no fim do dia ou no começo, não nesse horário. Essa mulher, presumo eu, pela rejeição dela pela sociedade, ela pegava água nesse horário. E Jesus chega e puxa o assunto com ela, diz, mulher, eu quero que tu pode me dar água, dá-me de beber, dá-me dessa água, dá-me um pouco dessa água. E ela diz assim, como é que tu, sendo judeu, pede beber a mim que sou samaritana? Para ela há um constrangimento muito grande, porque ninguém a tratava daquela forma. Ninguém cuidava de tratar o samaritano tão bem como Jesus. E Jesus naquele momento a trata com todo carinho, pede água para ela. Para ela é muito estranho um homem pedir a um samaritano, ele sendo judeu. Ela diz, como é que você pede água para mim? E Jesus diz, olha, se eu, por acaso,
te pedir, se der a água que eu tenho, você jamais terá sede. Essa água que eu tenho é melhor do que a sua. Aí vem a dimensão humana, e eu quero tratar com você nessa noite sobre isso. Muitas vezes na nossa relação com Deus, Deus está querendo falar para nós, está querendo falar ao nosso coração, mas a gente não entende, porque a gente está tratando com Deus na dimensão natural, na dimensão humana. Ela diz, por acaso tu é maior do que o nosso pai Jacó? Tem um poço melhor do que esse? É capaz de nos dar uma água melhor? Ela não consegue entender o que Jesus está falando. Ela entende aquilo que a mente dela está condicionada para entender. Ela está pensando na água comum. Jesus está falando de outra água. E Jesus, tratando com ela, começa a falar de outra água. E ela entende ainda na dimensão do que ela está passando, daquilo que ela precisa. Muitas vezes, o que Deus quer falar para nós, o que Deus quer fazer na nossa vida, não é aquilo que a gente está pedindo a Ele. Não é aquilo que a gente imagina ou pensa que precisa. Muitas vezes, Deus vai falar ao nosso coração uma verdade que nós não queremos ouvir, ou quer dar para nós coisas que nós não imaginamos que precisamos. Essa mulher imaginava a água comum. Jesus está falando para ela de uma água muito melhor. Está falando para ela de uma água que ela jamais terá sede. Se ela beber, ela não terá mais sede. E ela ainda não entende. Por quê? Porque os olhos dela ainda estão cegos. Eles não conseguem entender o que ele está falando. E a pergunta dela é, pode por acaso tu não dar água melhor do que essa? Tu é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço? E também ele bebeu dela? Imaginando ela ainda na dimensão humana. Muitas vezes, eu e você tratamos dos problemas da nossa vida, das dificuldades da nossa vida, de maneira natural. Muitas vezes, nós pegamos os nossos problemas, os conflitos que nós enfrentamos, as barreiras e dificuldades, e nós tratamos eles de forma natural. Quando Deus quer que a gente olhe para Ele, ouça a voz dEle e trate o assunto de maneira diferente. Quando Naamã vai lá encontrar o profeta Eliseu para ser curado de uma lepra que ele tinha, quando conversa com o profeta e sai todo aquele diálogo, onde ele sai machucado e ferido com o profeta, porque o profeta não foi nem até a presença dele, e disse que para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, que era um rio não limpo, e ele não queria, porque ele era uma autoridade assíria, era um comandante do exército, ele disse, eu vou mergulhar nessa água suja, e ele foi embora. E quando chega lá, Deus usa aquele soldado para dizer, se ele te pedisse algo mais simples, tu não faria isso? Porque Naamã tinha um problema, não era só de lepra. Ele precisava tirar de dentro do coração dele algo que era pior do que a lepra, a vaidade. O que precisava ser sarado antes da lepra na vida de Naamã era o coração dele. Então Deus usou o soldado para que esse coração fosse sarado. Meu Senhor, se ele te pedisse uma coisa mais difícil, você não faria? Se ele está te pedindo algo tão simples, por que você não faz? A ficha cai. Naquele momento, a vaidade e o orgulho é quebrado. Naquele momento, a soberba cai. Então, na nossa vida não é diferente. Muitas vezes, nós estamos passando por aflições e já tem um tempo que a gente passa, porque dentro do nosso coração, a vaidade e o orgulho ainda não deixaram a gente ouvir a voz de Deus e ser obediente a ela. A vaidade e o orgulho ainda está impedindo que Deus faça o milagre na nossa vida. Quando Deus quer fazer um milagre na sua vida e na minha vida, primeiro, Ele cura o nosso coração, das nossas vontades, dos nossos desejos, dos nossos quereres. Quando Deus vai fazer um milagre na nossa vida, Ele primeiro cura o nosso coração. Há necessidade disso. E Jesus conversa com aquela mulher ainda não entende a linguagem de Jesus. A pergunta dela é, por acaso você é maior do que o nosso pai Jacó? E Jesus adiante diz assim, replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, o nosso pai que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e gados? Afirmou Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede.
Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água. Nesse momento ela começou a entender que o que ela precisava não era aquilo que no primeiro momento ela queria. Na minha vida e na sua vida tem que acontecer isso. A gente tem que entender o que de fato a gente precisa, que na maioria das vezes não é o que a gente quer, mas é o que efetivamente é necessário na nossa vida. E quem pode revelar isso a nós? O próprio Deus. Jesus diz, se eu te der dessa água aqui, tu nunca mais vai ter sede. Aí ela diz, Senhor, então dá-me dessa água. Ela, nesse momento, ela começa a entender o que Jesus está falando. Dá-me dessa água, eu preciso dessa água. Eu quero beber dessa água. Ou seja, eu quero agora começar a deixar tu agir na minha vida. Eu quero uma água diferente, eu não quero mais essa água, eu não quero mais depender disso. Eu quero viver sem precisar dessa água. Eu quero viver não condicionando a minha vida ao que é natural, mas eu quero viver numa dimensão sobrenatural. Eu quero viver de maneira que eu possa confiar na água que tu dás. Eu quero viver de maneira que essa água possa limpar todo o meu ser, todo o meu coração. A água, muitas vezes, não traduz coisas boas, por incrível que pareça. A água, onde você vê água, às vezes a água ela nunca é quieta. A água sempre é em movimento. A água se parece muito com o nosso coração, que é muito inquieto. Com o nosso ser, que é muito inconstante. Com o nosso ser, que sempre busca algo diferente, que sempre quer algo. A água na nossa vida, às vezes, ecoa assim, como o nosso coração, a nossa alma, que sempre está buscando algo, sempre se movimentando, quando você olha a água. Mas a água, por outro lado, aquela que é o que mantém a criação, que sustenta a criação, numa dimensão espiritual, é a única coisa que vai preencher o seu coração e o meu coração. De maneira que, preenchendo o nosso coração, essa água, a nossa sede nunca mais ocorrerá nesse sentido. Se nós deixarmos a água da vida, que é Jesus Cristo, preencher o nosso coração, nunca mais nós teremos sede. Quantas vezes, homens e mulheres, eu não digo nem crianças, porque as crianças ainda não chegam nessa dimensão, mas quantas vezes homens e mulheres, jovens, adolescentes, estão buscando algo aí para preencher o seu coração? Quantas vezes nós estamos buscando por aí algo para preencher o nosso coração? Quantas vezes nós estamos procurando algo para preencher o nosso coração? Se assim nós vivermos ou vivemos, meus irmãos, é porque essa água ainda não encheu o nosso coração. A nossa vida ainda não está cheia dessa água. Nós ainda não descedentamos a nossa sede espiritual nessa água que é Jesus. Ele diz, se eu der dessa água, você nunca mais terá sede. E aquela mulher, quando ela responde assim, então dá-me dessa água, aquela mulher, ela era sedenta. Sedenta por quê? Porque o que ela tinha passado, o que ela já tinha sofrido, com a rejeição da sociedade pela vida que ela levava, tornava ela uma mulher sedenta. Sedenta da água mais profunda e da água mais valiosa que existe na face da terra, que é a palavra de Deus, que é essa água que nos enche, que vem do próprio Deus, que vem do céu. Essa mulher, ela está com um vazio dentro do seu coração. Estava com sede? Estava, mas ela tinha um vazio maior do que a dimensão física. Ela era vazia de preenchimento da essência do próprio Deus no seu coração. Ela era vazia disso, e quando ela começa a perceber, diz, então dá-me dessa água, eu preciso dessa água. Aí Jesus diz assim para ela, aquele, porém, que beber dessa água que ele der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, aquele der será dele uma fonte de jorrar para a vida eterna. Disse a mulher, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede. Disse-lhe Jesus, vai e chama o teu marido. Agora Jesus começa a entrar numa dimensão maior. Jesus agora começa a entrar dentro do coração dela, dentro da vida dela, para vasculhar a vida dela, para saber como anda a vida dela, embora ele já soubesse. Para ela pensar sobre a vida dela. Jesus entra na parte talvez mais difícil da vida dela. Mais difícil. E ela responde. Ao que ele respondeu a mulher, não tenho marido. Talvez Jesus, quando fez essa pergunta para ela, entrou numa área difícil da vida dela. Talvez Jesus, quando fez essa pergunta para ela, entrou numa área
limitada da vida dela, uma área que era uma área difícil de ser trabalhada, uma área que tinha ferido muito ela, uma área que tinha feito ela sofrer muito, uma área que tinha feito ela causar sofrimento para outras pessoas, talvez. E Jesus disse, cadê o teu marido? Ela disse, eu não tenho marido. Nesse momento ela foi sincera. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Não era suficiente que ela fosse sincera. A sinceridade na nossa vida, muitas vezes, não resolve muitas coisas. Ela precisava mais do que ser sincera. Mas ela foi sincera nesse momento. Ela disse, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste. E Jesus, mesmo vendo essa fragilidade dela, mesmo tendo sido até duro com essa pergunta, porque havia um propósito eterno de Deus na vida daquela mulher, e Jesus faz essa pergunta para ela, mesmo sendo duro na pergunta, ele dá uma palavra que acalma o coração dela, porque no grego essa palavra, bem dissestes, significa mais ou menos assim, a expressão é, veja que tu és uma mulher verdadeira. Eu poderia pegar esse texto e colocar assim, veja que tu és uma mulher verdadeira. Jesus diz, a sinceridade nas suas palavras, a verdade nas suas palavras. Apesar de você ser uma mulher verdadeira e sincera, ainda há uma necessidade de transformação no seu coração e na sua vida. Porque 5 maridos já tiveste. E esse que agora tens, não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Então, quando Jesus entra nessa área da vida da mulher, que é uma área delicada da vida dela, e às vezes tem áreas da minha vida e áreas da sua vida que são delicadas, mas esse texto me ensina que não importa qual é a área da minha vida, da sua, a gente tem que abrir o coração para Deus. A gente tem que falar para Deus essa área. A gente tem que pedir ajuda a Deus nessa área. A gente tem que pedir socorro a Deus nessas áreas da nossa vida. Porque todos nós estamos aqui, nós somos pessoas que nós temos as nossas limitações e as nossas distorções de caráter. Todos nós. Existem áreas da nossa vida que precisam ser tratadas. Se não fosse assim, nós já estaríamos com Cristo. Ele já teria levado a gente. Nós ainda estamos aqui porque existem áreas da nossa vida que Ele ainda vai tratar enquanto estivermos aqui. O Espírito Santo ainda vai tratar. E Ele, Jesus, está tratando da vida daquela era nesse momento. Ele chega para ela e pergunta, vai buscar o teu marido? Ela diz, não tenho marido. Muito bem, dissestes bem. Tu não tem marido e esse aí que tu estás, esse que tu estás não é teu. E os 5 que tu já tivestes, ou com quem tu te envolveste, não eram teus maridos. Não eram. Olha o que é que ela diz. Senhor, disse-lhe a mulher, veja que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse Jesus, mulher, podes crer que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Então essa mulher ela já reconhece ele como um profeta. Ela já começa a acreditar que Jesus é um profeta. E esse é o ministério de Jesus. Profético, sacerdócio e de rei. Então, esse ministério é de Jesus. Ele diz, veja que tu és profeta. Ela diz, disse-lhe Jesus à mulher, podes crer que vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Quando Jesus vai para lá, e eu falei isso no começo da reflexão, ainda que as questões eram geográficas, ainda que as questões eram motivo de economia de tempo para chegar, Jesus queria chegar logo na Galileia, ainda que essas eram as motivações físicas ou naturais, havia um propósito sobrenatural, que era encontrar essa mulher. Então, nesse propósito que Jesus tinha, Jesus queria apresentar para ela aquele que ela deveria adorar. E ele fala aqui, ó, não é nesse monte. E que monte é aquele? Lá em Gerazim, porque Samaria havia um local onde eles adoravam, lá no Monte Gerazim. Eles adoravam lá. É lugar de adoração de Jesus. Não é lá. Também não é em Jerusalém. É em espírito e em verdade. Onde é que você adora? Você adora a Deus onde? Lá no seu local de trabalho. Onde é que você adora a Deus? Lá na sua sala de aula. Onde é que você adora a Deus? Lá na academia. Onde é que você adora a Deus? Lá no escritório onde você trabalha. Onde é que você adora a Deus? Lá no Uber que você está dirigindo. Onde é que você adora a Deus? Lá na praia, quando você está lá com a família. Onde é que você adora a Deus? Lá dentro da sua casa,
com seu esposo, com a sua família. Onde é que você adora a Deus? Onde você estiver. Porque a adoração, ela não é restrita a um lugar, mas a adoração é uma forma de relacionamento com Deus. E ele diz, eu digo uma coisa, que vai vir a hora, e já é, onde os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, não em um lugar, porque não é o lugar, mas é a forma como nós adoramos. Não tem a ver com o lugar, não tem a ver com o templo aqui da Igreja Presbiteriana Cenáculo. Não tem a ver com o lugar. Tem a ver com a forma como você conduz a sua vida e a sua relação com Deus. Tem a ver com a forma como você ouve essa palavra, vive essa palavra, pratica essa palavra. Tem a ver com como você se comporta diante do que você aprende sobre Deus, do que você conhece de Deus. Por isso que eu já preguei outras vezes aqui, já falei que o grande desejo de cada um que entra nessa porta aí para ouvir essa palavra, ou em outra igreja para ouvir a palavra de Deus, deve ser, Senhor, o que é que tu queres mudar na minha vida quando eu ouvir a tua voz hoje? Senhor, hoje a palavra que o Senhor vai dar por meio do profeta de Deus, de um homem de Deus, de uma boca de Deus que o Senhor vai usar nessa noite, uma mulher ou de um homem. Senhor, o que é que tu quer me ensinar para quando eu sair a minha vida mudar? O que é que tu quer falar para mim? O adorador, ele entra com essa dimensão. O adorador, ele entra com essa busca. Senhor, eu quero saber o que é que tu quer mudar na minha vida. Senhor, tu quer mudar o que na minha vida? Quando o homem de Deus ou a mulher de Deus acorda, um verdadeiro adorador, a primeira pergunta na oração é, Senhor, o que é que tu quer fazer na minha vida hoje? Senhor, tu quer me usar nessa noite para que fim, Senhor? Senhor, me coloco hoje nas tuas mãos para tu fazeres o que tu desejas na minha vida. Senhor, hoje eu acordei, mas eu quero que tu faças na minha vida o que quiseres. Eu quero ser um instrumento na tua mão nessa noite, Pai. Onde eu estiver. Senhor, me dá sabedoria com quem eu estiver, onde eu estiver, no que eu fizer. De maneira que tu sejas engrandecido em cada coisa que eu fizer, em cada palavra que eu der, em cada comportamento que eu tiver. Senhor, ontem à noite eu tive um conflito com a minha esposa. Me ajuda a corrigir essa situação. Foi com meu esposo, me ajuda, Senhor. Senhor, ontem à noite eu disse uma palavra, eu magoei meu pai, eu magoei a minha mãe. Me ajuda a corrigir essa relação com ele, Deus. Senhor, ontem eu magoei meu filho, eu fui muito duro com ele. Não manifestei amor. Me ajuda, Pai, a corrigir a minha relação com ele. Então, um homem ou uma mulher de Deus que tem disposição e desejo para adorar a Deus, ele é capaz de estar reconhecendo em cada ato, em cada palavra que ele faz, a necessidade que ele tem de Deus para ir melhorando a vida dele. Jesus aparece para aquela mulher e diz, olha, tu já tivesse um marido, e 5 já tivesse, nenhum era teu. Ela diz, veja, tu és profeta. Jesus diz, olha, você não tem que se preocupar se eu sou profeta ou não, você tem que preocupar com a adoração. E a adoração não é aqui. E ela vai adiante dizer, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Ela estava compreendendo o que ele estava falando, mas na dimensão de um profeta. Ela não tinha entendido a ele que ele era o próprio Messias. E Jesus diz assim para ela. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Nesse ponto chegaram seus discípulos, se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas? Ou, por que falas com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo, e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram a ter com ele. Eu quero falar algumas coisas sobre esses versículos. A primeira delas, eu quero usar a figura dos discípulos aqui para pensar em mim e em você. Olha o que é que ele fala. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram que estivesse falando com a mulher. Todavia nenhum deles lhe disse, que perguntas ou por que falas com ela? Eles, em tese, eles estão representando a igreja ali, os discípulos. E representando a igreja em que sentido? Jesus estava fazendo algo que era mais importante. Diz o texto que eles saíram para buscar algo para comer. Você vai ver isso no diálogo mais embaixo. Que Jesus vai dizer, eu tenho outra comida para comer. Porque eles foram buscar e trouxeram, e Jesus diz, não, eu tenho algo mais importante para fazer. Então, ele está falando para a igreja, nesse texto. Muitas vezes,
nós priorizamos algo também que é natural, porque essa mulher queria água. Jesus diz, eu tenho uma água melhor. Esses discípulos priorizaram comida. Jesus diz, eu tenho uma comida e uma bebida que não é essa. Eu tenho outra coisa a fazer, mais importante. Então, isso evidencia muitas vezes, os discípulos aqui representando a igreja, uma dimensão nossa, minha e sua, como crente, que estamos preocupados com outras coisas no nosso dia a dia e na nossa vida. Que estamos preocupados com outras coisas, não é que não tenham importância. Tem, mas elas não têm tanta importância quanto aquilo que efetivamente nós deveríamos valorizar. Existem coisas que são urgentes. Existem coisas que são inadiáveis. Existem coisas que são importantes. Mas existem coisas que são prioritárias. A gente tem que aprender a fazer essas separações. Os discípulos chegam e perguntam, mestre, olha, vai falar aqui, se você ver adiante, sobre, o texto diz aqui no versículo, ó, diziam então os discípulos uns aos outros, ter-lhe porventura alguém trazido o que comer? A preocupação deles era essa. Jesus diz, não, eu tenho outra comida. Eu tenho outra coisa a fazer que é mais importante do que comer. Não é que o texto não queira falar que não é importante comer, não é isso. Mas o texto quer falar para nós, numa dimensão mais teológica ou mais profunda, que existem coisas na nossa vida que são mais importantes. Existem coisas na nossa vida que são prioridades. Existem coisas na nossa vida que valem mais do que o que a gente busca. Muitas vezes lá no trabalho, ou então ou dentro de casa, quando eu faço com a minha esposa, em algum momento eu procuro abrir os olhos e dizer, isso aqui é importante, mas isto aqui é mais importante. Ou seja, é prioridade. Não é que nós não buscamos coisas importantes, mas é porque às vezes essas coisas que nós consideramos tão importantes, elas não são tão importantes. E a verdade é que existem até coisas boas que separam a mim e a você de Deus. E elas não são ruins em si mesmas. Mas é porque elas começam a ocupar na nossa vida um lugar que não deveriam. Elas começam a ocupar no nosso tempo um lugar que não deveria. Elas começam a ocupar no nosso coração, na nossa forma de pensar e de se conduzir um espaço que não deveriam. E a gente tem que estar muito atento com isso. Jesus vai lá porque tem uma prioridade, ele precisa encontrar uma pessoa, que é aquela mulher, e ele chega lá e encontra com ela. E ele precisa falar para ela da importância da água que ele tem, porque essa água vai mudar a vida dela. Então o que Jesus está levando para aquela mulher é uma palavra que pode mudar a vida dela. Você e eu somos porta-vozes do Evangelho. No nosso trabalho, onde a gente trabalhar, a gente tem que levar uma palavra, onde a gente estudar, onde a gente estiver, a gente tem que levar uma palavra para aquelas pessoas que elas precisam ouvir, que elas têm necessidade de ouvir. Não é o que elas querem ouvir, é o que elas precisam ouvir. Nós temos que falar para essas pessoas que elas precisam ouvir. Aí a mulher chega lá, eu acho fantástico isso, porque essa mulher aqui foi a primeira missionária e a maior. Essa mulher, quando ela ouviu, ela chegou lá e disse assim o texto, ó. Quando a mulher deixou o cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, marque isso na sua Bíblia, quando a mulher deixou o seu cântaro, aqui já me mostra, aquela mulher foi convertida, nós vamos vê-la no céu. Por quê? Porque o cântaro era a coisa mais importante quando Jesus chega, porque ela foi buscar água, então o cântaro é a coisa mais importante. Mas o texto diz que agora ela deixou o cântaro. Ou seja, aquilo que aos olhos dela era mais importante, ela deixou. Isso é um apelo para mim e para você. Deixarmos de lado aquilo que para nós é o mais importante. E considerarmos mais importante aquilo que Jesus tem para nós. Diz o texto que ela vai para a cidade. E quando ela chega lá, talvez as mulheres não quisessem muito papo com ela. Porque ela era aquela que tomava o marido das mulheres, que se envolvia com os maridos da mulher, provavelmente, que diz o texto que ela tinha tido 5 que não era dela. Então ela já tinha uma imagem muito denegrida. Então, ela não tem assunto com as mulheres, talvez a mulher não queria assunto com ela. Mas ela chega para ele e diz assim, ó, vinde comigo e vejo um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Ela vai lá e ela faz questão de repartir a experiência que ela teve. Ela esqueceu daquilo que era prioridade na vida dela, que era a água, e ela experimentou da verdadeira água. Ele só disse aquele homem disse tudo sobre a minha vida. Aquele homem
porventura será, a pergunta dela é, porventura será o Cristo? Mas é uma pergunta quase que afirmando, ele diz tudo sobre a minha vida. Ou seja, de maneira que aquela mulher, ela conseguiu entender agora que água é essa que Jesus está falando, que era a água que ela necessitava. Ela conseguiu entender o que é que era necessário na vida dela, o que é que ela precisava. E ela esquece aquilo que ela pensava que precisava. E toma posse do que ela entendeu que precisava e sai. E ela fica feliz em ter aquilo, agora a alegria dela agora é repartir com alguém. Porque ela poderia ter recebido e ter ficado lá. Mas por que é que o texto diz que aquela mulher vai lá para a cidade para repartir? Porque aquela mulher consegue entender o maior objetivo, o maior desiderato, o maior alvo de Deus para a minha vida e para a sua vida. Quando nós temos um encontro com Ele, experimentamos as coisas boas, nós temos que repartir com aqueles que não têm. Nós temos que levar para eles, para que eles também tenham aquilo que a gente passou a ter. Não importa se eles vão acreditar ou não vão, mas a gente tem que levar para ele. Ela vai lá e fala para os homens da cidade. E é interessante que quando ela chega lá, talvez aqueles homens esperavam dela outra proposta. Talvez aqueles homens esperavam dela outro tipo de palavra. Aí se repete na vida daquela mulher aquilo que há uns 2 meses atrás eu preguei. Por que vocês procuram entre os mortos aquela que já está viva? Talvez eles esperavam dela outra proposta, algo mais insinuante. E ecoa no ar aquela pergunta: por que procuram entre as mortas aquela que já está viva? Aquela mulher teve uma vida transformada. Ela vai lá falar dessa água que entrou na vida dela, que não é aquela água física, que ela esqueceu. Agora é uma água muito melhor. E ela quer repartir aquela água. E ela vai até lá. E ela consegue convencer aqueles homens a ir com ela. Diz o texto: saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Então eles chegam lá. Só que quando eles chegam lá, Jesus também está lá com os discípulos. Nesse íntere, os discípulos rogavam dizendo: mestre, come. Porque a mulher saiu e os discípulos chegaram com comida. Mestre, come. E Jesus diz, mas Jesus lhe disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Eu tenho algo para fazer que é muito mais importante do que essa necessidade física que nós temos. Eu tenho algo para fazer que é prioridade. Eu tenho uma vida para ganhar. Eu tenho uma vida para falar a palavra, para que essa palavra transforme-a. Eu tenho uma vida para pregar a palavra de maneira que essa palavra mude a vida. Isso é mais importante para mim, Jesus diz. Diziam então os discípulos aos outros: ter-lhe porventura alguém trazido o que comer? Aí vem novamente a igreja. Às vezes Deus fala para nós as coisas e a gente não quer entender. Às vezes o pastor pega uma mensagem, como eu já falei aqui, já foi repetido até pelo presbítero Marquinho, 50 vezes, e é preciso às vezes a 51ª para a pessoa entender. Às vezes você fala 20 vezes e a pessoa não entendeu, a igreja não entendeu. O irmão não entendeu, a irmã não entendeu. Aí o pastor fala de novo e a igreja não entende. Já dizia um grande homem de Deus, que o sermão, ele tem que ser pregado todo domingo o mesmo sermão. Todo domingo tem que ser pregado o mesmo sermão. E perguntaram para ele, quando deve parar? Ele disse, quando você vê a igreja praticando aquilo que foi pregado. Havia um homem que estava lá no tanque de Betesda. E diz o texto que ele estava lá e ele não conseguia chegar porque de tempo em tempo um anjo vinha e revolvia a água, e quem pulasse primeiro na água e chegasse lá era curado. E aquele homem está lá. E Jesus passa lá e Jesus pergunta para ele assim, você quer ser curado? Ele diz, mas eu não consigo, porque eu estou aqui já há 38 anos e cada vez que eu tento chegar lá, quando eu chego, alguém já entrou na água e já pulou. E chegou lá primeiro do que eu. E Jesus pergunta, você quer ser curado? Eu estou aqui enfatizando, não sei se foi 2, 3 vezes ou só uma vez, mas eu estou me colocando aqui na situação. Jesus diz, você quer ser curado? Ele diz, não, mas eu não consigo, eu já falei que eu não consigo. Olha aqui a minha situação, eu não consigo, eu vou rastejando, quando eu chego lá alguém já pulou.
Mas esse homem e essa pergunta de Jesus reflete exatamente a minha vida e a sua. Jesus faz uma pergunta e a gente dá outra resposta para ele. Jesus não perguntou por que ele não era curado. Jesus não perguntou as motivações que impediam que ele fosse curado. Jesus perguntou para ele só uma coisa: você quer ser curado? Às vezes Deus está perguntando algo muito claro para nós e a gente dá para Deus outra resposta. A gente dá a resposta que é mais conveniente para nós. E Deus está perguntando outra coisa para mim e para você. E a gente está respondendo outra coisa para Deus. Jesus só perguntou: você quer ser curado? Eu acho que chegou uma hora que Jesus falou assim, Jesus disse assim: meu filho, eu estou perguntando se você quer ser curado, eu não quero saber se você está aqui há 38 anos, se você não chega lá, eu quero saber se você quer ser curado. Você não está entendendo a pergunta? Você não está compreendendo a pergunta? Você não entendeu o que eu perguntei? Deixa eu repetir a pergunta: você quer ser curado? Aí Jesus o cura. Ele pegou o leite, 38 anos lá, pegou e saiu. Você imaginar 38 anos no local? 38 anos. Mas esse Deus que fez aquele milagre acontecer na vida daquele paralítico e também dessa mulher, é o mesmo Deus que está aqui nessa noite. E esse Deus, ele quer que você experimente dessa água. Aí você diz: mas eu já sou crente, eu já experimentei dessa água, eu já estou com minha sede dessedentada. Então, essa mensagem não é para mim. Essa mensagem é para o irmão ali do lado, que ele anda assim meio afastado da igreja. Essa mensagem é para a irmã. Essa mensagem é para a minha vizinha. Essa mensagem é para o meu vizinho. Talvez você diga: não, eu já experimentei dessa água. Você já experimentou dessa água? A sua vida já está nas mãos de Deus? A sua vida já está na dependência desse Deus? Você já tem vivido nessa dimensão de que as prioridades na sua vida são as prioridades? As coisas importantes na sua vida são as coisas importantes? Você tem vivido na dimensão de entender a voz de Deus, de ouvir a voz de Deus, compreender a voz de Deus? Você tem vivido na dimensão de que essa água flui da sua boca e do seu coração e o que você fala abençoa as pessoas? Você está vivendo essa dimensão espiritual de que, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro? Você está vivendo essa dimensão? Você está vendo essa dimensão que se você partir hoje, está tudo bem? Está tudo bem, tudo tranquilo, você partir hoje? Você está vendo essa dimensão de dependência de Deus, de vivência com Deus, de relacionamento com Deus, de busca de Deus, de busca aqui não é busca para alcançar, não é para agradar a Ele, de se render a Ele. Como o salmista diz no Salmo 45, de boas palavras transborda o meu coração, ao rei consagro que compus a minha língua como pena na mão de um habilidoso escritor. De maneira que o coração do salmista está agradando a Deus, que as palavras do salmista são como se fosse o próprio Deus escrevendo. Você está vivendo essa dimensão? Você está vivendo a dimensão lá do Salmo de número 19, versículo 14? As palavras dos meus lábios, o meditar no meu coração, sejam agradáveis na tua presença, Senhor Deus, rocha minha e redentor meu. Você está vendo essa dimensão espiritual? A sede já foi dessedentada e você está vivendo, sendo aquilo que João 7 diz, rios de água viva estão transbordando de dentro de você? Essa a sua vida, está sendo essa a sua vida? Rios de água viva estão transbordando dos seus lábios, da sua mente e do seu coração? Você está vivendo essa dimensão? Se você não está vivendo essa dimensão, meu irmão, então a gente precisa rever algumas coisas. A gente precisa rever. Jesus disse para aquela mulher: ó, se eu te der dessa água, tu vai ter sede nunca mais você vai ter sede. E lá João 7 diz, ao contrário, essa água vai jorrar dentro de você, e onde você chegar, você vai inundar. Onde você chegar, essa água vai matar a sede de quem tiver. Onde você chegar, você vai matar a sede daquele cara que está lá na rua ali com a droga está preenchendo ele, mas quando você chegar lá, você deu uma palavra, a droga acabou na vida dele. Aquele cara que vive bebendo, você vai dar uma palavra para ele.
O coração dele vai mudar, vai se abrir para ouvir a tua palavra. Que a sua palavra, que a minha palavra seja capaz de fazer essa operação na vida das pessoas, essa mudança no coração delas, não por ser nossa palavra, mas por ser palavra de Deus. Muitas vezes nós queremos números, nós queremos igrejas cheias. Hoje está sendo o mal do nosso século, as pessoas querem igrejas cheias. A Bíblia diz que quando Jesus manda os 70, vão de 2 em 2. Aquilo ali me ensina alguma coisa. Algumas coisas. Basta 2 para você fazer o inferno estremecer. Não é a quantidade, mas é a vida com Deus. É a vida com Deus, não é a quantidade, mas é a vida com Deus, é a relação com Deus. Aquela mulher teve um encontro com Jesus naquele dia. E é fantástico o que acontece na vida dela, porque ela se tornou uma grande missionária. Ela, naquele instante que ela conheceu a palavra, já vai, já leva e diz, vem cá e vê. A pessoa que eu conheci, ele falou tudo sobre a minha vida. Porventura ele não é o Cristo? Vamos lá e ver. E eu acho engraçado que ela desafia ela, vamos lá e ver. Vamos lá e ver. Quando você veio para a igreja hoje, você encontrou alguém que era um amigo ou um vizinho, você disse, vamos lá na minha igreja e veja o que Deus fez na minha vida, Ele vai fazer na sua. Nós estamos vivendo um século de dormência. De dormência. Parece que não há alegria nos nossos corações pelo poder de Deus na nossa vida. Não há alegria e o prazer de estar na casa de Deus pelo simples fato de estar na casa de Deus com a igreja adorando e orando e buscando a face dele. Nós estamos vivendo um século de descompromisso, de negligência, um século de esfriamento. Um século de esfriamento. E a gente precisa mudar essa realidade da nossa vida. Isso muda na vida de cada um. Jesus encontrou com aquela mulher e disse, olha, eu vou te dar uma água aqui, tu nunca mais vai ter sede. Ela diz, dá-me dessa água. Dá-me de beber dessa água, Senhor, eu preciso dessa água, me dá essa água. E Jesus diz para ela, eu tenho essa água para te dar. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos se você precisa dessa água. Ministério de louvor, vem aqui para frente, por favor. Pai, em nome de Jesus, naquele dia, Pai, há muitos anos atrás, o Senhor se encontrou com aquela mulher. E o Senhor adentrou a Deus no mais profundo do coração dela, porque o Senhor é poderoso para fazer isso. Fez naquele dia e pode fazer nessa noite. Então, Senhor, tira dos nossos corações tudo aquilo que nos causa vergonha. Tira dos nossos corações tudo aquilo que nos causa tristeza, sentimento de derrota. Senhor, enche o nosso coração dessa água da vida. Tira do nosso coração, ó Deus, tudo aquilo que nos traz sentimento de fracasso. Senhor, em nome de Jesus, tira do nosso coração tudo aquilo que é expressão de derrota, de pecado, de infidelidade, de desobediência. Senhor, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus. Lava-nos completamente, Pai. Purifica-nos, ó Deus, por inteiro. Em nome de Jesus, Pai, que nós temos a alegria, Senhor amado, de andar na Tua presença. Que nós temos a alegria, Pai amado, de todos os dias falar do Teu amor para as pessoas. Onde estivermos, Pai. Que nós sejamos boca de Deus, Pai. Para que a Tua palavra possa transformar vidas, Pai, libertar vidas, salvar vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Como eu amo os momentos. Adore ao Senhor. Viver em teu amor, Viver em ti, Senhor. meu desejo é Jesus, abra a ti meu coração e os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. Oh. A brisa, o sopro em meu ser, o que me faz viver. Não há dúvida alguma do amor que revela a mais doce afeição. E Deus, meu coração quer mais de ti. Faz algo novo em mim, eu entrego a ti. O meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra a ti meu coração e os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. Oh, 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 eu abro o coração. Declare isso. Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com toque em mim, Senhor. Faz em mim, Senhor, teu querer. Eu abro o coração. Nós abrimos coração para ti, Senhor. Abrimos o nosso coração e todo medo sairá. Hoje aqui, toque em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor, Teu a igreja diz, meu prazer. O meu prazer Me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra a ti meu coração e os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que
Glória a Deus. É viver. É viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Te conhecer, Jesus. Abra-te meu coração e os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós queremos experimentar, Deus, dessa água, Deus, nas nossas vidas, Pai. Nós já recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Nós queremos todo dia, Deus, experimentar dessa água. Todo dia, Pai. Que essa água possa jorrar de dentro de nós, Pai. Lá no nosso lugar de trabalho. Lá dentro do nosso carro, no trânsito. Lá na nossa sala de estudo, de aula. Lá dentro do nosso lar, com as esposas, os maridos e os filhos. Nossa vizinhança. Nos lugares onde estivermos, mesmo que haja conflitos, que nós possamos, ó Deus, deixar essa água jorrar de dentro de nós, para que Jesus Cristo seja conhecido, ó Deus, nessas vidas.